Boa tarde, gente. Estamos aqui nos preparativos iniciais para essa live de profundanças. Já começo agradecendo a presença de todas, todos e todes. Estou esperando aqui a chegada da nossa convidada de hoje, que é a poeta Vânia Mello, de Salvador. Acabei de falar o nome dela, ela acabou de entrar. Vou convidar a Vânia para a gente fazer o teste. E aí vocês ajudam a gente dizendo se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo ver a gente. E aí, mulher, E aí, hein? tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Eu vou pedir para você virar um pouquinho o celular assim para baixo para você aparecer mais por causa dos comentários que estão ficando no seu rosto. Ah, só mais um pouquinho. Ai, agora eu tô com medo. Tá melhor? Tá. Eu vou tirar aqui o comentário que eu fixei, porque está ficando no seu rosto. E vamos vendo aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Nesse momento inicial, eu vou fazer um teste de áudio e vou pedir para o pessoal dizer se está conseguindo ouvir a gente. Então, eu vou começar perguntando se o pessoal daí de casa está conseguindo me ouvir. Vocês poderiam sinalizar nos comentários, por favor, se vocês conseguem me ouvir. Você está usando alguma caixa, alguma coisa aí? Que eu estou ouvindo um eco da minha voz. Ah, deve ser o outro aparelho. Se Só você tiver com dois aparelhos, você deixa o outro no mudo. põe o fone aí. Põe o fone. Eu acho que se eu colocar meu outro fone, melhora. Tá melhor? Tá, mas eu ainda estou ouvindo o que eu falei antes. Então, se tiver alguém com outro aparelho, a outra pessoa tem que botar o fone também. Pedi. Agora eu acho que você não vai ouvir mais. Pronto. Agora, então, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sinalizem aí no comentário, por favor. Aí agora eu quero pedir para você falar uma coisinha rápida aí para eu ver se o pessoal está te ouvindo. Oi, gente, boa tarde. Essa coisinha rápida precisa ser um agradecimento. Na verdade, eu não queria nem que fosse tão rápido, eu queria que fosse mais demorado. Já tem um tempo que a gente não se encontra, né, Dani? Mas, assim, uma felicidade participar da antologia Profundanças. Acho que é um projeto importantíssimo, porque engloba uma série contempla muitas mulheres. Nós somos múltiplas, somos muitas. Então, um projeto feito, pensado por mulheres, desenvolvido por mulheres. A poesia também é de mulheres, fotógrafas, enfim. A importância do projeto, acho que é a primeira coisa que eu precisava falar, porque é esse projeto que me trouxe até aqui, né? É isso, eu estou muito feliz em estar aqui batendo um papo com você. Já batemos um outro papo no lançamento do seu livro, estamos invertendo os papéis agora. Enfim, né? Um prazer. Tá todo mundo ouvindo a gente? Pronto, só essa fala babado que você fez agora, essa fala inicial, esse agradecimento, já deu para o pessoal dizer que está todo mundo ouvindo. Então, Vânia, gratidão por aceitar o nosso convite, gratidão pelos diálogos de sempre. Realmente você foi mediadora no lançamento do meu livro de poesia em Salvador, e eu sou sempre grata a você por isso. Então, oi? Eu que agradeço. Ah, desculpa, eu pensei que você não estava me ouvindo. Pode falar. Então é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Nós estamos começando mais uma live de Profundanças. Hoje nós vamos conversar com Vânia Mello, que é uma poeta baiana de Salvador e está com a gente em Profundanças 3. Vânia é pesquisadora,
é educadora, é poeta, tem livro autoral e na tarde de hoje nós vamos conversar sobre algumas questões. Então eu começo me apresentando para quem está chegando na live pela primeira vez. Eu sou Daniela Galdino, sou poeta, sou performer, professora de literatura e em 2014, com a produtora baiana Voo Audiovisual, criei o projeto Profundanças, que mapeia e publica mulheres, em sua maioria inéditas, em sua maioria nordestinas. Nós temos 3 livros que estão disponíveis para download gratuito, com 51 mulheres publicadas, 55 fotógrafos participam dos nossos livros. E quem está vindo pela primeira vez para a nossa live, nossos livros vocês encontram para download gratuito nesse link que está na nossa bio, aqui do perfil de Profundanças. E hoje nós temos uma mulher maravilhosa aqui, que é a Vânia Mello. Eu vou começar pedindo para a Vânia se apresentar para o público, dizer quem é essa mulher, Vânia Mello. Oi, gente, boa tarde, hoje de novo. Eu sou Vânia Mello, filha de Xangô e Oxum e de Rosália. Sou professora de literatura e língua portuguesa. Fiz letras na UFBA, estou concluindo agora o mestrado em literatura e cultura. Escrevo desde a adolescência. Em alguns momentos fui questionada sobre a minha escrita ser de fato poesia ou não. Acho que muitas de nós passamos por isso, por um formato fixo que a gente aprende na escola, de poesia, que a poesia só pode ser uma coisa, que a poesia só pode representar um determinado grupo. A gente acaba se sentindo estranha nesse território, até que a gente encontra outras pessoas e forma os nossos próprios grupos e entende que, na verdade, o que a gente faz é mais que poesia, na verdade. É representação de uma fala, representação de história, que não é só minha. Está aí Conceição Evaristo, que nos ensina tanto sobre escrevivência. Nós sabemos que, na verdade, quando uma mulher negra escreve, ela nunca está escrevendo apenas sobre a própria história. Tem as nossas subjetividades, tem as nossas particularidades e atravessamentos, mas quando a gente escreve, com certeza tem outras mulheres ali que se veem representadas. Então, eu sou uma mulher que escreve, que perdeu os medos da escrita quando começou a escrever e que já encontrou pelo caminho e que ainda quer encontrar tantas outras mulheres que também escrevem e que também entendem o que é essa dor e esse prazer de escrever, né? Então, eu acho que é por aí. Gente, eu já comecei a ficar emocionada com essa sua saudação inicial. Aí, já que você começou a falar do medo de escrever, desse julgamento, para abrir os caminhos da nossa live, eu queria pedir para você falar um poema seu, para o pessoal já começar a tarde ouvindo seus versos. Vamos lá. Ou quando Daniela me convidou para fazer essa live, ela falou sobretudo do livro, né, sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas. Então, para abrir os caminhos, primeiro eu peço a Exu que esteja sempre conosco, o homem da comunicação, dos caminhos abertos, e sem ele a gente não começa nada, né? Então, uma vez que a gente trilha com o Exu, nunca mais a gente trilha sozinho, né? Eu vou começar pelo final. Eu posso falar por que eu vou ler esse poema agora ou é para ler direto, Dani? Posso falar rapidinho? Você Dá pode para falar falar? porque você escolheu ele e leu o poema. Pronto. Ele é o último poema do livro. Mas como o livro traz essa proposta de me entender enquanto mulher negra e enegrecimento mesmo, eu queria começar por ele porque é como eu me enxergo, como eu me vejo, né? Borboleta preta, partilho dilemas, sou a vida de muitas, toda preta, borboleta intensa, breve vida, preta e tensa, e ainda querem cercear meu voo, mas sigo, escrevendo o que quero, pousando em breve vida minha palavra não para, borboleta preta malha, minha escrita navalha, me atravessa e não me cala, me renova a fala, nobre espada que corta fria a cara dos canalhas. Meu Deus do céu. Mulher, esse é o último poema que está no seu livro, não é isso? Esse é o último poema sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas. Que é o seu livro autoral, para quem está chegando agora, para quem não conhece. E aí,
queria só mudar um pouquinho o script por causa desse roteiro, desse poema que você leu, que você falou antes, né, que uma mulher preta, quando escreve, ela nunca está escrevendo sobre ela mesma. Então, geralmente é uma escrita em primeira pessoa, mas esse eu representa muitas outras. Aí você falou isso, citou Conceição Evaristo, que é uma escritora que eu gosto muito de ler. E agora, quando você lê o seu poema, você fala o seguinte verso: sou a vida de muitas. Então, como é essa sua escrevivência? Como a gente conecta essa sua escrita com a escrita de Conceição Evaristo, com o que ela chama de escrevivência? Mudei um pouquinho o roteiro, só para a gente aproveitar o poema que você recitou. Primeiro que estar na mesma frase que Conceição Evaristo já é uma honra para mim. Eu peço a bênção a ela, né? Como fazemos mesmo. Peço a bênção a ela, porque na verdade eu costumo falar sempre isso, eu gosto de marcar isso na minha fala, porque eu só estou aqui, tantas de nós só estamos aqui, mulheres pretas, sobretudo, por conta dessas que vieram antes de nós, né? O mais importante é a gente pensar nas que vieram antes, a gente não pode perder isso de vista nunca, porque é a partir delas também que nós nos formamos. Então, a gente escrevive há algum tempo, mas Conceição Evaristo mostra para a gente como é que se faz mesmo. E aí a gente vai pedindo a bênção e aprendendo a fazer da forma certa. Quando eu escrevo e vejo que outras mulheres pretas leem a minha escrita, leem um poema, ou prestam atenção em alguma coisa que eu falei em algum lugar, e me chamam depois e falam: Vânia, é por aí, eu passo por isso, eu vivo isso. Porque por mais que tenhamos as nossas experiências individuais, nós temos uma série de vivências que são comuns a todas nós, sobretudo mulheres negras. Então, essas vivências, é claro que elas chegam a outras mulheres com muita força, né? E há uma identificação quase que imediata, né? Nós temos as nossas diferenças, mas aos olhos do racismo, nós somos as mesmas mulheres pretas, sempre em vésperas de julgamento, em vésperas de algum tipo de violência, né? Então, quando me procuram e me dizem alguma coisa sobre o poema, eles sempre tocam muito nesse ponto, né? Como a sua escrita se parece com algumas coisas que eu vivo, com algumas coisas que eu também quero escrever. Porque nossas vidas são todas, apesar de diferentes, muito parecidas em alguns pontos, né? E isso a gente não pode perder de vista. Alguém está comentando aqui que a sua escrita chega, sim, às mulheres e salva muitas outras mulheres. Eu concordo. Recentemente eu trabalhei na UNEB, o seu livro, e tem estudantes da UNEB aqui assistindo a live, o seu livro autoral, que a gente vai falar com ele um pouquinho daqui a pouco sobre ele. E eu ouvi muitos relatos de estudantes negras, né, do que a sua poesia provocou nessas estudantes, mas a gente vai falar disso na instante. Antes, eu queria perguntar para você o seguinte: como eu expliquei para o pessoal que está assistindo, essa live é de um projeto que mapeia e publica mulheres, né, em sua maioria inéditas, nordestinas, que é o Profundanças. E você, Vânia, é uma das 22 escritoras que participam do nosso terceiro livro, que a gente lançou ano passado, Profundanças 3. Eu queria pedir para você contar para o público como repercutiu em você participar de uma antologia diferente, que é literária e fotográfica. Você tem que fazer um ensaio fotográfico, né? Então, na sua leitura, qual a importância da divulgação não só de textos, mas também da imagem das mulheres que escrevem esses textos? Como foi para você se ver numa antologia literária e fotográfica? Penso que a pessoa tem vergonha de um monte de coisas, entre elas de foto, com um monte de gente por perto. Mas uma coisa me chamou a atenção dessa proposta do Profundanças, né? Claro que além do que eu já disse no início, né, de contemplar várias de nós, enfim, mulheres todas muito diferentes e também tão parecidas em outros aspectos, mas me chamou a atenção a questão da imagem, né? Você falou para a gente: ó, vocês têm toda a liberdade de escolher o espaço, como vocês querem que seja essa foto, como vocês querem que seja essa imagem. E quando a gente faz essa escolha, a gente acaba indo para o nosso lugar também. Então, a marca dessa identidade fica além no poema, ela aparece também nas fotos, porque por mais que a gente que tenha lá a fotógrafa dirigindo e tal, fazendo aquele trabalho, né? Enfim, Brenda, né? Maravilhosa, que fez as fotos, maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, adorei. Quando a gente escolhe o espaço, a gente está imprimindo a nossa marca de alguma maneira. Aí eu me vejo
numa cachoeira, imagine, filha de Oxum, né? Numa cachoeira, com aquela natureza toda ao meu redor, fiquei emocionadíssima. Eu espero que isso tenha aparecido, espero que eu tenha conseguido passar isso, porque foi tudo realmente muito natural, né, o que aconteceu. Ontem, conversando com uma tia minha, que por sinal faz aniversário hoje, tia Lourdes, beijo, felicidades. Ela falava para mim da força que ela via naquela imagem, na foto. Ela, minha filha, essa imagem tem uma força muito grande, é uma mulher de axé também. E aí você pensa, bom, quantas pessoas enxergaram essa força e também se viram nessa questão da ancestralidade, que eu marco tanto, que é tão importante para nós, mulheres negras. Enfim, eu me vi num espaço que é meu também. Um espaço que também é meu, não por eu possuir alguma coisa, mas porque tem de mim ali, e aqui dentro de mim também, né? Então, eu me senti contemplada com isso, porque eu tive a oportunidade de mostrar minha poesia, de dividir minha poesia, que poesia é oferenda também, né? É uma espécie de oferenda que a gente entrega para as pessoas, e me ver num espaço que é tão meu. Então, eu adorei essa coisa da marca, da identidade da gente ali. E é uma coisa que tem nos desafiado muito, né? Porque é uma história de apagamento da literatura, né? Nomes de mulheres apagados da história da literatura brasileira, mas nomes de mulheres negras também. Então, eu imagino como é impactante para que outras mulheres negras vejam o seu ensaio, vejam de Yasmin, de Odailta, de Teresa Sá, que está aqui assistindo, a Idil, e se vejam representadas nessas imagens positivas, né? Os corpos negros, historicamente, foram destituídos do espaço da fotografia, da beleza, da representatividade, né? Sempre associados a imagens de sofrimento, né? Como uma herança colonial, e eu acho que o seu ensaio é lindo, porque vai, como você disse, dialogar com essa ancestralidade negra, africana, como uma representatividade e uma imagem positiva. Realmente, o pessoal está comentando aqui na live que seu ensaio é belíssimo, que é imenso no sentido da beleza, e eu concordo. Aí eu queria pedir para você falar outro poema seu, para o pessoal que está assistindo. Então, deixa eu me ver. Eu queria falar sobre um poema, né? Ele se chama Amor. E eu vou falar depois alguma coisa a respeito disso, mas eu queria ler o poema primeiro. Amor. O amor talvez seja um instinto, o aguçar dos sentidos. Penso que o amor nos põe doidinhos, alma, mão, barriga, umbigo. Um dia o amor vai me acordar zonza em manhãs de domingo. É, eu só queria falar uma coisa, assim, que muita gente fica perguntando sobre se cabe amor e militância, né? Agora veja, o amor nos foi negado durante tanto tempo e nos é negado até hoje. Quem disse que o amor, reivindicar amor ou ter o direito ao próprio amor também não é uma luta, né? Nós Uhum. lutamos por amor, né? Também lutamos. Peraí, você repete que falhou um pouquinho, eu não ouvi o final. Não, eu estou falando com relação a amor e militância, que onde há um há o outro, né? Porque o amor nos foi negado durante muito tempo e a gente também luta por amor, né? Então o amor É, não está. Então o amor é parte dela. e com certeza, ainda mais numa sociedade patriarcal que fabrica tantas violências, o amor é um campo de luta também, para que ele se transforme em algo que não violente, não nos destrua por dentro. Você falou essas coisas todas e tem uma companheira que eu não conheço, o perfil dela é Mari de Oiá, ela escreveu, o perfil dela tá assim aqui, ela escreveu há pouco que ela acabou de entrar aqui na live, mas essas coisas que você disse já despertaram nela o desejo de voltar a escrever. Só para você ver. E eu também quero mandar um abraço para uma companheira, uma mulher negra, que é professora da UNB, a Janaína Soares. Você falou mais
cedo, né, sobre vencer o medo de escrever, escrevendo, e a Janaína comentou, quando você falou isso, ela comentou aqui, ai, que vontade de perder o medo de escrever. Então, companheira, enquanto você está falando, a repercussão está acontecendo agora na mulherada. Quer comentar isso? E tem uma coisa que a gente tem que perder mesmo são os medos. Com certeza. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Em 2018, Vânia, você lançou um livro belíssimo. Infelizmente, o meu está na UNEB. Com essa pandemia, eu não tive como trazer, deixei minhas coisas lá. Não sei se você está com o exemplar aí. Se tiver, eu queria pedir para você mostrar. Em 2018, você lançou esse livro belíssimo, que é sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas. Repetindo, sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas. Para quem está assistindo, é o livro que ela está mostrando. E é o primeiro livro autoral de Vânia. Saiu pela editora Organismo, não foi isso? Foi, pelo Organismo. Então, Augusto, aí eu, queridíssimo. o Jorge Augusto, o editor. Aí eu queria que você falasse para o pessoal que ainda não conhece esse livro, que ainda não leu, mas que deveria ler, recomendo. A leitora, o leitor que lê o seu livro autoral vai encontrar quais provocações. E queria que você falasse um pouquinho, antes desse livro seu ser editado, como você divulgava os seus escritos. Eu estou vendo que tem muitas mulheres aqui na live que escrevem e guardam pelo que elas estão falando aqui. Passei muito tempo, meninas, falando diretamente para elas. Moças, passei muito tempo escrevendo e guardando. Escrevendo e guardando por medo. Mas o medo não passa enquanto a gente guarda. O medo passa quando a gente divulga e mostra. Não dá para ter, não dá para ter medo. Já passou esse tempo de medo de escrever. Nunca nem deveria ter chegado esse medo, na verdade. Esse medo não é nosso, esse medo nos impuseram com violência de racismo, com violência de machismo. Esse medo não é nosso. Assim como tristeza também, a dor, né, a culpa, isso tudo nos trouxeram, isso não é nosso, tá? A gente tem as nossas dores muito particulares, as dores coletivas, mas a gente precisa também dessa coletividade preta e feminina para se aliar e perder esses medos. Então, eu passei muito tempo escondendo, né? Guardando apenas, né? Usava a palavra guardar, mas na verdade eu estava escondendo. A gente tem que se mostrar, né? A militância, a galera luta muito por isso tudo, que abraça as causas, todas nós, porque somos nós por nós mesmas, no final das contas, a gente que se convida para os espaços, a gente que se lê. Então, a gente tem que se aliar mesmo, se juntar mesmo e buscar todas essas oportunidades. Busquem essas antologias. Se não houver antologia, crie a antologia, divulgue, junte a mulherada, junte todo mundo e produza, porque não tem outra coisa, não. É a gente mesmo, entendeu? E comecei a divulgar em rede social, participar de coletânea, Cadernos Negros, que é o maior, assim, sabe? Eu digo assim, o primeiro dos maiores orgulhos que eu tenho de ter participado, porque os meus ídolos estão lá, as pessoas que eu sempre li estão lá, entende? Conheci muitos outros nomes depois, mas os primeiros estão ali. Então, busquem as coletâneas e publiquem mesmo. Existem páginas hoje, né, em redes sociais diversas que trabalham com isso. Tem pessoas maravilhosas que divulgam esse trabalho, que ajudam a colocar o trabalho para frente. Daniela Galdino vem fazendo isso, o Lendo Mulheres Negras faz isso, uma leitora negra faz isso, Literaturas Poéticas Baianas faz isso, e tantos outros nomes aqui, de pessoas que são comprometidas mesmo. Gleice Pinto também, que compartilha. Tem as páginas e tem as pessoas que individualmente vão fazendo isso, né? A gente se ajuda. Então, não pode aguardar. Tem que divulgar para conseguir esse efeito de tocar outras mulheres negras. Pensa assim, você que está querendo escrever, você que tem tanta coisa guardada, pense em quantas mulheres pretas você pode ajudar nesse exato momento, divulgando o que você sente, o que você pensa. Então, faça. Vamos fazer junta. Adoro. E aí, voltando ao seu livro, a leitora, o leitor que lê o Sobre Breve Voo da Borboleta, que é o seu livro autoral, vai se deparar com quais provocações? O que é que você diluiu nesse livro de provocação para a gente? Vai se deparar com uma mulher negra que está se descobrindo enquanto mulher negra e que se permite ser tudo aquilo que essa sociedade machista e racista nunca permitiu. É isso, né?
o livro começa, na verdade, é uma proposta que a Organismo e eu pensamos, né? A Organismo muito criativa sempre, né? Muito cheia de boas ideias, né? A gente pensou essa proposta de começar o livro com cores mais claras em cinza e ir empretecendo, enegrecendo as páginas até chegar na última página, que é a página mais preta do livro todo. Então, eu vivi isso. O primeiro poema se chama Aborto, né? O último poema se chama Borboleta Preta. Então, vocês vão acompanhar essa borboleta que se permite ser borboleta, né? Que tem as suas dificuldades de vida de lagarta e que começa a alçar voos cada vez mais longos, né? E se é uma borboleta que tem a questão da espiritualidade, a questão do significado ancestral, ela vai viver sempre, na verdade, né? Ela, ela vai, ela vai alçar voos cada vez mais altos e vai viver para sempre, né? Digamos assim, porque o que é em nós de ancestralidade não morre, né? É um livro lindo. Eu estou aqui lembrando da galera da UNEB, quando a gente estudou esse livro, o semestre passado, em literatura baiana. Eu faço assim, eu distribuo os livros e falo, gente, desvendem os mistérios do livro. Eu lembro que o grupo que apresentou o seminário sobre o seu livro percebeu isso, que não, o livro não é só um objeto, o livro fala muito, é um corpo que tem representatividade, está representado no mundo. E essa gradação das cores até a página terminar como numa tonalidade mais escura do que as anteriores foi algo destacado pela galera da UNEB. Eu fiquei feliz de ouvir isso, que foi algo intencional. Aí eu queria fazer um pedido, se você pode ler esse poema que eu adoro, que é muito forte, que é o Aborto. Posso sim, claro. Aborto. Minha primeira memória de borboleta é mantê-la dentro da lata. Às vésperas do voo, ainda flor lagarta. O dia mataria primeiro, não teria fevereiro, não teria mais nada. Salvei-a do caos. Mantive-a intacta. Pré-borboleta morta dentro da lata. Cara, quando eu li esse poema a primeira vez, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Como é que ela faz isso com as palavras? O livro dela já começa assim, já é para começar perturbando. E esse livro está desculpa, esse poema está em Profundâncias 3 também, né, Vânia? Está. Está sim. Eu fico curiosa, né? Todo poema que a gente lança no mundo, ele é um parto, é um alívio, é o desejo que outra pessoa sinta algo. Quando você termina um poema como esse, qual é a sua sensação física? Me deu uma curiosidade agora. Choro. Fico destruída. Eu vejo um monte de pessoas falando que o processo de escrita é um processo que é extremamente prazeroso. Sim e não. Não, para mim, não é só prazer, não. Porque, assim, na minha escrita tem tudo que eu quero, tem tudo que eu desejo e tem o que eu não quero mais. Tem o que eu não consigo mais ver, não quero mais ver. Então, eu acabo desaguando mesmo no texto. Então, tem coisas que trazem um prazer, um alívio, uma felicidade muito grande e tem outras coisas que trazem essa felicidade, mas depois. Essa felicidade vem com o tempo, essa alegria vem com o tempo, porque você conseguiu tirar de dentro de você. E eu sinto essa mesma inquietação, não a mesma, né? Mas eu sinto uma inquietação parecida quando eu leio alguma coisa que me atravessa assim, com muita força também, né? Não é fácil, para mim escrever não é fácil, né? Às vezes acho que muita gente que escreve talvez sinta as mesmas coisas ou coisas muito parecidas. Às vezes a gente está passando em algum lugar ou assiste a um filme ou lê alguma coisa, ouve conversando, enfim, eu aprendo muito com as mais velhas, né? Ouvir as mais velhas, e você ouve uma coisa, ouve uma ideia, tem uma conversa e fica aquela palavra, aquela ideia martelando na mente durante muito tempo, muito tempo, né? Enfim, talvez nem seja um martelo, no meu caso, talvez sejam machadadas de Papai Xangô na minha mente, e a gente vai produzindo, e depois que sai, né, dá um alívio, mas a dor fica também por muito tempo. Enfim, é um misto de sensações. É muita coisa.
Tem muita coisa Não, na cabeça, muita coisa. eu ia pedir para o público fazer uma pergunta, mas terminou que a Ana Jara Tavares, que eu também não conheço, ela já mandou uma pergunta antes de eu pedir. Amiga maravilhosa, poeta, linda. E aí eu vou fazer a pergunta de Ana Jara, porque tem a ver com isso que você falou agora. E aí eu quero pedir ao público o seguinte: enquanto o Vânia está respondendo essa pergunta, se vocês quiserem fazer outra, já chegou aqui, então vou pedir outra coisa. Enquanto o Vânia está respondendo a pergunta de Ana Jara, eu queria que vocês escrevessem, por favor, aqui no comentário, o nome da cidade e o estado onde vocês estão agora, para a gente saber onde a live de hoje está chegando, tá bom? Vocês escrevem no comentário o nome da cidade onde vocês estão agora, o estado, daqui a pouco eu falo na live. Então, a Ana Jara Tavares mandou uma pergunta para você que tem a ver com o que você disse há pouco, né? Falar dessas dores é muito dolorido para você falar dessas dores de mulheres pretas? Dói, mas é importante falar. Né? A gente escreve com as entranhas sangrando, né? A gente escreve com sangue mesmo. E à medida que a gente escreve, a gente vai colocando aquilo para fora e outras pessoas, outras mulheres pretas vão lendo, vão se identificando e a gente sabe que dói, mas que é imprescindível para parar de doer ou para doer menos e para fazer doer menos a dor da outra também. Dói sim, dói muito e não vai deixar de doer. Vai continuar doendo, mas quando a gente divide essas experiências, a gente acalma as nossas dores, a gente vai servindo uma como bálsamo da outra, a gente também ganha fôlego e força para tentar melhorar a a nossa vida mesmo, as nossas vivências, né? A gente vai ganhando fôlego, a gente vai aprendendo. Então, precisa, dói muito, mas precisa. Precisa para melhorar, para sanar a dor. Teve uma pergunta há pouco aqui, como a galera que está assistindo pode achar os livros? Profundanças, são 3 antologias virtuais e vocês clicam aí no link que está na bio, vocês vão achar os 3 livros e vão encontrar Vânia maravilhosamente no livro 3. Os 3 estão encontra o livro autoral de Vânia. Então, o seu livro autoral pode ser encontrado como? Para comprar? Pode me procurar no direct aqui do Instagram e a gente bate um papo. Então, Profundanças vocês baixam acessando o link que está na bio e o livro de Vânia vocês conseguem mandando uma mensagem para ela básica aí no direct. Vânia, você poderia falar outro poema para a gente? Posso sim. Deixa me ver. Ah, menina, como é que se faz isso aqui? Nem sei, viu? Ah, a gente falou de produzir, de escrever, né? E é Sim. escrita mesmo que eu vou ler, né? Nem eu, nem poema. Nem sei o que me dá para escrever poema. Releio os ons a cada metro, emudeço, meço, recomeço. Em cada arremedo de verso me impeço. Mal me entendo, mal emendo e desisto. Deitada, prostrada na rede da sala, rede balança. Tonta, põe o pé na parede, para a rede parar de balançar e parar de meninar. Ouvirá outro poema. Às vezes a gente fica atormentada, né, de tanto texto que vem na mente. Mas, na verdade, esse me impedir não tem nada a ver com parar de escrever. Tem a ver com o tanto de informações que vem na mente da gente, com o tanto de coisas que aceleram o pensamento da gente. E, às vezes, é importante a gente pausar, respirar e voltar a escrever depois. Não parar de vez, né? Respirar. E um dos elementos da linguagem poética, sem querer ser professora, é exatamente a questão do ritmo. E aí você terminou o poema, eu estava aqui me balançando no ritmo dessa rede que aparece no poema. Porque você arquitetou, fez aí sua alquimia aí no caldeirão poético de uma forma que
a gente que está ouvindo o poema sente esse ritmo dessa rede balançando. Aí eu queria aproveitar esse comentário para fazer uma pergunta que outra pessoa fez aqui, que eu anotei que já tinha passado. Você falou de perder o medo de escrever. Aí alguém perguntou, como se perde o medo de escrever? Como é que a gente faz para perder o medo de escrever? Gente, Escrevendo, rapidinho, escrevendo. antes de Vânia responder a pergunta, continuem colocando as cidades onde vocês estão e o estado que daqui a pouco eu vou dizer. Desculpa, Vânia, a resposta. Escrevendo. Não tem outra, não. Né? A gente precisa escrever. A gente nunca vai saber o que será se a gente não começa, né? Então, acredito que a gente precisa escrever mesmo. Acho que não tem outra, não. É escrever. Escrever, escrever, escrever. Não tem. A gente só sabe se vai parar de sentir medo, se vai melhorar, o que vai acontecer, se a gente começa. Então, precisa começar, né? Não tem uma receita. Para cada um vem de uma forma diferente, né? Como eu falei nesse poema anterior, a gente tem as nossas pausas, né? Eu só não acho que a gente deva parar de vez. Mas se para algumas pessoas é importante essa pausa um pouco maior, para se refazer, para viver outras experiências, enfim, que se faça também, né? A gente não pode se cobrar tanto assim. Eu venho aprendendo isso, tentando aprender sobre isso. Mas é escrevendo, não tem outra não. Tem que escrever. E eu acho que tem uma coisa que nos atrapalha, tem que ser exorcizada essa ideia de que para escrever a gente vai ter aquela condição ideal de se trancar no gabinete, cercado de livros. Essa é uma imagem bem burguesa do século XIX e urbana e branca. Uma mulher com a tripla jornada, uma mulher que se desdobra em tantas outras no seu cotidiano, ela não vai ter essa condição ideal. Então, uma Carolina da vida, ela escreveu nas condições mais inadequadas e deixou para a gente essa obra aí. Então, acho que exorcizar essa imagem do escritor branco, urbano, que se tranca no seu gabinete para ter a paz para escrever, é algo que a gente tem que tirar da mente da gente como herança. Gabinete é o mundo, né? E a gente não está fechado, não. A gente está andando por aí. E quando a gente não está andando por aí, o mundo está andando por aqui, de alguma forma. Nas nossas mentes, né? Inquietas. Vânia, só para você ter uma ideia de como está o babado da live hoje, o pessoal que está assistindo a gente está em João Pessoa, na Paraíba, tem muita gente de Salvador, aqui da Bahia tem a galera de Brumado, de Cachoeira, de Alagoinhas, de Ilhéus, de Ituaçu, que é uma cidade do Recôncavo, Itabuna, que é onde eu estou também, aqui no sul da Bahia, tem o pessoal de São Paulo, capital, Brasília, Belo Horizonte, Pernambuco tem o pessoal de Garanhuns, tem o pessoal de Aldeia de Camaragibe, que fica ali na região metropolitana de Recife. Então, o público hoje está diverso, mas eu quero ressaltar que tem muita gente de Salvador vendo a gente e vendo você aqui hoje e mandando 1000 declarações de amor para você, que eu não sei se você está conseguindo ler, que é muita coisa. Conseguindo ler tudo. Ai. É porque a gente recomenda não ler os comentários, porque senão desconcentra, mas eu estou tentando anotar aqui. Então, amada, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, né? Observe, uma questão assim para a gente pensar. Além de poeta, você é pesquisadora, você é educadora também. E aí a pergunta que eu quero fazer a você, que talvez seja uma curiosidade da galera que está assistindo também. Com esse olhar múltiplo de poeta, de educadora, de pesquisadora, como você vê a mediação da leitura de textos de escritoras negras no Brasil aqui hoje? A escola brasileira, ela avançou, ela está levando para a sala de aula textos de escritoras negras, e aí nessa questão eu já emendo com outra. Quais obstáculos a gente ainda tem que transpor para que essa leitura chegue à sala de aula, essa leitura de mulheres negras? Transpor o obstáculo desse tradicionalismo que ainda impera no Brasil, de levar os chamados clássicos, e eu estou me referindo a chamados clássicos porque nós sabemos que essa ideia de clássico é uma ideia muito complicada da gente trazer. Esse cânone que nos impuseram, que empurraram goela abaixo na gente, que não diz tanto ou diz muito pouco a respeito
do que nós precisamos ouvir para continuar vivendo. Eu acho que, assim como... Eu costumo dizer o seguinte, eu fui convidada para publicar meu livro solo, meu primeiro livro solo, por um homem preto, né? A iniciativa de Profundância é uma iniciativa de uma mulher. Então, a gente só consegue contemplar os outros ou se sentir contemplado quando alguma identidade toca na do outro para chamar. Como é que isso funciona? Que ainda está muito estranho da gente entender isso no Brasil. Então, ainda bem que eu tenho, onde trabalho, essa liberdade para escolher os livros e conversar junto com os outros educadores sobre as melhores formas de levar isso para a sala de aula. Então, independente dos livros que a gente escolha, que eu escolha para trabalhar em sala de aula, eu abro sempre leques muito grandes de possibilidades para os meus alunos lerem. Sempre, invariavelmente, em todos os anos que trabalhei na minha vida em colégio, eu sempre levei escritores baianos, sobretudo mulheres negras. Então, os meus alunos conhecem essa literatura, conhecem a literatura de homens e mulheres pretas, conhecem a literatura baiana, porque eu sempre levo alguma coisa nesse sentido. Então, tem sempre, ainda não, agora com essa questão da pandemia, as coisas mudaram um pouco, mas eu tinha uma dinâmica, sempre usei a dinâmica de um dia chegar lá com mochilas e livros e espalhar na mesa uma série de autores, né? E dentre eles, se eu for falar de nome, aí vai ficar feio que eu vou esquecer o nome de alguém. Mas eu vou assim, de levar você, de levar Jovina, de levar Alex Simões, Lívia Natália, de levar as coletâneas, todas as coletâneas de Sala da Onça, as coletâneas de Cadernos Negros, coletânea de Valdec, querido, que junta tanta gente legal, uma galera que faz poesia muito de uma qualidade fantástica. As periferias de Salvador são os melhores lugares de onde sai a poesia que nós temos aqui. A melhor qualidade de poesia que nós temos sai das periferias de Salvador. E tanta gente que recita, que não publicou ainda, e que eu de vez em quando coloco o vídeo para eles verem, enfim. O importante é que todo mundo conheça essas pessoas para entender como nós somos muitos e somos tantos e somos tão bons e tão dedicados àquilo que nós fazemos, porque é a nossa luta, é a nossa verdade, nós conhecemos isso. Então, quando eu quero levar isso para a sala de aula, eu levo de quem realmente sabe como é que faz o negócio, de quem entende de quem entende do negócio. Então, eu vou catando o que a gente tem de literatura baiana, que é a literatura da melhor qualidade. Nós temos a literatura brasileira, né? Vou ampliar isso, né? Porque realmente é como deve ser. Nós temos uma literatura brasileira numa qualidade fantástica, autoras maravilhosas que o mundo todo precisa conhecer. Então, eu acho que nós, enquanto professoras, precisamos levar esses nomes para que quanto mais gente conhecer, melhor, né? Quanto mais a gente puder mostrar essa escrita, melhor. Então, o que eu venho fazendo como educadora é isso. Eu venho tentando fazer com que meus alunos e alunas conheçam essas pessoas e vejam o quão maravilhosas elas são. E aí você ficou falando, eu fiquei pensando, né? Agora em 2020 estamos completando 17 anos da aprovação da Lei 10.639. Para quem está assistindo e não conhece, é a lei que mudou a LDB, instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Tivemos esse avanço, uma série de políticas de incentivo à leitura, criação de material didático disponibilizado pelo MEC, pelo Ministério da Cultura, Fundação Palmares, disponibilizados gratuitamente, e agora a gente se depara com o contexto de um governo fascista, e não existe fascismo sem racismo, precisamos entender, e parece que todo esse material foi esquecido. Então, a gente precisa ter políticas públicas que garantam a inserção da literatura negra na sala de aula, mas também a militância pedagógica e a desobediência do educador e da educadora na sala de aula ajuda muito, transforma muito. Você concorda? O que é que você acha disso? Vivemos num país em que a gente precisa de uma lei para que isso aconteça. Mas quantos de nós, educadores, muito antes disso, já estávamos trabalhando para isso, né? Então, assim, essa semana, semana passada, se não me engano, eu trabalhei um texto virtualmente com os meus alunos que tinha um poema de Conceição Evaristo, os alunos analisaram. Na semana passada e nessa semana, eu trabalhei com um poeta baiano chamado Carlos Leleco, que não tem livro ainda publicado, um poeta fantástico, maravilhoso, e que muita gente nas escolas não conhece porque pessoas que não têm livros publicados, às vezes,
têm poucas oportunidades de serem levadas adiante, mas se você for nas redes sociais, você vai achar ele e muitos outros poetas pretos e poetisas pretas também, que a gente que tem, são fantásticos e maravilhosos. Então, eu sempre levei e vou continuar levando, né? A gente tem uma lei para garantir isso, e mesmo assim tem muitas pessoas que não se importam com isso. Então, eu continuo acreditando que nós nos levamos. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque isso não é apenas não é apenas não. Não é parte do meu trabalho pensando o trabalho como algo burocrático, não, porque eu faço o que eu amo e eu não penso dessa forma. Eu levo porque isso é sobrevivência para mim, sobrevivência de identidade, sobrevivência do que eu acredito. Então, se eu não levo, é um compromisso que eu tenho com eles e comigo, né? Com eles, com elas e comigo. Se eu não levo esses autores, eu sinto que alguma coisa não está completa. E essa alguma coisa que não está completa sou eu mesma, né? Enquanto mulher, enquanto preta, enquanto profissional. Então, para mim, não há trabalho sem a negritude que é parte de mim, que sou eu. Então, não são duas coisas separadas, no meu caso. Não tem, vou levar poesia de mulher, vou levar poesia preta. Não, isso tudo está comigo, isso tudo é parte de mim. Então, quando eu levo isso para a sala de aula, aí sim eu estou inteira lá. Vânia, a gente está chegando. Eu fico passada com essa live porque o tempo voa e a gente já está entrando assim, na reta final da live, que é aí que o minuto corre mesmo. Eu vou fazer uma pergunta de uma companheira que é poeta, dialoga aí com o Islã, que é a Karen Oliveira. Ela perguntou se esses conflitos movidos pela intolerância religiosa não termina sendo uma dificuldade para implementar a lei. Se você sente que isso é uma grande dificuldade para implementar a Lei 10.639 ainda hoje, né? Nós vivemos num país preconceituoso, violento, e a questão religiosa, sobretudo das religiões de matriz africana, passam por isso todos os dias, na educação e em vários outros setores da sociedade, né? A gente está lutando contra isso, a gente luta se levando, né? Nos assumindo, dizendo quem nós somos, dizendo que tudo isso é parte de nós e levando adiante. A gente empurra, a gente leva adiante e a gente sabe que tem milhares de entraves, né? Quase tudo contra. A gente é que não pode ser contra a gente mesmo, né? Então a gente vai levando uns aos outros e é como eu falei, onde a gente vai, a gente tem que ir inteiro. Então, se eu estou lá, é porque a minha ancestralidade está, a minha religião está, os orixás estão junto comigo, Exu está abrindo os caminhos e a Claro, gente Laroê, Laroê. Tchê. Tem que ir, tem que levar. Entraves tem milhares. Mas a gente é muito. A gente está em grandes quantidades, nós somos milhões. E a gente precisa empurrar até ir. A gente quer que um dia seja melhor, a gente não queria que fosse tão doloroso, a gente não queria que fosse tão sofrido, mas enquanto tiver de ser assim, a gente vai ter que empurrar e a gente vai ter que levar. Senão não vai. Vânia, eu queria voltar para uma coisa que você disse na abertura da live, para a gente buscar o fio que ficou lá no começo e encaminhar o encerramento da live, né? Você disse que durante um tempo, e não sabemos assim, exatamente qual, não dá para a gente medir, né? Você ficou sendo questionada se o que você escrevia era poesia, a famosa qualidade literária, e você rompeu com isso. Aí eu lembrei, né, que Lima Barreto já foi considerado subliteratura, morreu completamente num amargor por não ter o reconhecimento literário em vida. Carolina Maria de Jesus passou por isso, teve o reconhecimento, depois caiu no esquecimento. E sempre o mesmo argumento, né, que essa literatura é panfletária, não é literária, não tem qualidade literária, enfim, que tem um componente, com certeza, racista nesse argumento aí da crítica literária. Aí eu queria pegar esse fio lá do começo, lembrando de todos esses nomes, como Carolina Lima Barreto, e pedir para você deixar aqui uma provocação final para as mulheres negras que estão nessa live, de como romper essa estrutura que diz que já começa dizendo que não é literário o texto escrito pelo sujeito negro. Chamem as suas, as nossas, se reúnam, escrevam, pintem, realizem performances artísticas, atuem,
façam tudo que vocês sabem fazer de melhor, chamem outras, ensinem as outras, incentivem as outras, e a gente vai se fortalecer e empurrar a arte goela abaixo em fascista, goela abaixo em racista, goela abaixo em machista, e eles não vão ter outra alternativa, porque nós somos muitos. Eles vão ter que engolir. Gente, adoro! Produzir arte, produzir cultura. Nosso povo preto é inteligentíssimo, é um povo incrível, maravilhoso, fantástico. A gente faz, a gente só não faz quando a gente está morrendo ou morto. E olha que mesmo depois de morto, nós deixamos aqui sementes e os que vêm depois, eles vão e fazem, entende? Então, nós precisamos continuar fazendo, continuar produzindo o que a gente produz de melhor. Nós estamos num período muito complicado, muito confuso, muito conturbado. Não se permita estar sozinho ou sozinha. Chame alguém, bata um papo, fale sobre como nós podemos fazer alguma coisa por nós. E mais do que empurrar a arte goela abaixo nesse bando de imbecil, o que a gente vai fazer é se juntar e buscar força. Quando a gente se junta e busca força, a gente faz coisas fantásticas. Então, procure, chame o preto, chame a preta que está perto de você, chame essa moça fantástica que está perto de você, chame esse cara incrível que está perto de você e vamos produzir. E produza sozinha se não tiver, mas sempre tem, procura que a gente sempre encontra. Sempre tem pessoas fantásticas por perto. Usa as redes sociais, usa o telefone, vamos se mexer. Vânia, eu agradeço muito pela sua participação na live. Inclusive, isso que você falou agora me fortaleceu, embora eu não seja uma mulher negra e essa sua fala tenha sido direcionada para mulheres negras, no sentido de continuar fazendo essas lives. Porque eu demorei para iniciar as lives de Profundanças, porque eu pensei num contexto de pandemia, o que será que a gente pode dizer? As pessoas estão morrendo, a vida humana está sendo tripudiada, é a era da necropolítica mesmo, né? E aí você vem e joga essa força sua nessas palavras aqui, e eu fico pensando como perderíamos a oportunidade de te ouvir, de conversar com você nessa tarde, se o espaço da internet não estivesse sendo ocupado com essa live, por exemplo. Então, é fortalecedor e é inspirador para que a gente consiga continuar conversando com outras mulheres, ouvindo outras mulheres. Então, quero encerrar agradecendo muito a você. Pedir agora para você fazer suas considerações finais e recitar um poema. E depois disso eu vou convidar o pessoal para a próxima live. Eu agradeço porque sinta-se sim contemplada, porque o que você está fazendo é muito importante. Você está tornando possível, você está fazendo o seu trabalho para que nós nos encontremos. E isso é muito importante, né? Esse espaço que o Profundanças está abrindo é um espaço importantíssimo para que a gente converse com outras pessoas, para que a gente aprenda com outras pessoas também. Eu queria muito ler esses Comentários. Depois eu vou bater um papo aí com você, vou bater um papo. A live fica disponível ou como é que é? Vou salvar, ela vai ficar disponível até amanhã. Pronto, vou ler tudinho. E agradecer, né, porque que outras pessoas também tenham as mesmas iniciativas, quanto mais arte, quanto mais espaço para esse bate-papo importante, melhor. E é isso, eu só tenho a agradecer a você e a todas essas pessoas que estão movendo a internet de uma forma positiva e juntando pessoas e fazendo, encorajando pessoas e a nós mesmas também, né? Eu, no início, fiquei um pouco receosa também sobre o que dizer, o que fazer. É um período de muito cuidado, de fala, mas colocar o que a gente sente também é um caminho, né? É, talvez, dos caminhos mais importantes. Eu vou ler o poema que você me pediu. Eu vou ler o poema que tem... deixa eu ver... Ah, tem um que eu estava procurando aqui. Ah, é um bem curtinho, né? Oferenda. Nos dias em que dói mais, eu bordo. Tranças, escritas, futuros imaginários e cheios de amor. Bordem, então, é um convite a bordarmos juntas, né? Bordem, produzam, porque tem dias que dói muito, né? A gente vai fazer dessas dores linha e matéria para bordado. A gente vai bordar essas dores, dividir
essas dores para nos fortalecermos e encontrarmos os antídotos, né? Então, vamos dar um poema que eu dedico a todas vocês que estão buscando forças para abordar esses poemas, para abordar essa poesia da vida de vocês. Bordem, produzam, né? Vamos somar nessa luta. Mulher, gratidão mesmo por aceitar o nosso convite, passar uma parte dessa tarde hoje com a gente, com sua doçura, com sua força, com suas palavras cortantes, acolhedoras, enfim, não quero conceituar, mas é como eu ouço as pessoas dizendo quando leem seus poemas, né? Quando eu levo para a sala de aula, e como eu me sinto também ouvindo. Quero agradecer também ao público que assistiu a gente, além de todas as cidades que eu já falei. Entrou aí depois o pessoal de Jequié, de Vitória da Conquista. Então, nossa live de hoje chegou até a Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco. E aí a gente vai, ainda bem, perdendo o controle de onde esse diálogo chega. E, gente, na próxima sexta-feira, dia 15, às 15 horas, nós vamos conversar com mais uma mulher. Nossas lives são sempre terça e quinta, às 15 horas. Nós vamos conversar com uma mulher de Recife, que é a Paula Santana, está no livro 3, e que há muito tempo ela mora no sertão do Pajeú. Então, ela vai falar também sobre ser poeta e produtora no Pajeú, que é um dos sertões de Pernambuco. Gratidão. Adicionem Vânia, sigam o perfil dela, mandem o direct para comprar o livro dela, baixem as antologias da gente que estão no link aqui na bio. E um grande abraço ao nosso público que ajuda a gente no teste de imagem, no teste de som. E eu quero terminar agradecendo as pessoas que ajudam a realização dessa live, né? Temos a produção aqui da minha filha, que atua como social media, que é a Dandara, o nosso designer Otávio Rego, o pessoal da Voo Audiovisual, que está produzindo material lindo sobre essas lives. E nosso projeto é uma guerrilha literária. Então, agradeço toda a galera da produção, da fotografia, que a cada edição se junta com a gente para fazer Profundanças acontecer. Ainda dá tempo, se você quiser falar mais alguma coisinha, ainda dá tempo nesse minutinho final. Né? Desmaiou aqui o celular nesse instante, mas tá tudo certo. Só agradecer, agradecer, agradecer e agradecer, né? Tem sido uma experiência, a experiência de leitura tem sido importante, eu venho lendo, né, o que posso e entrando em contato com outras pessoas, é aprendizado. E é isso, só agradecer mesmo. Agradecer a todo mundo que veio para a live, que mandou as mensagens, eu vou ler tudo depois, os comentários. E agradecer imensamente a você novamente, viu, Daniela? Muito obrigada e sigamos juntas, todas. Sigamos nessas águas e nesses diálogos. Gratidão, suas palavras são assim imprescindíveis para a gente ouvir nesse momento, Vânia. Você é muito inspiradora e depois você vai ver os comentários e você vai ver o que é que a galera estava comentando aqui dessa repercussão. Então, gente, eu me despeço, vou encerrar a live, vou deixar salva, vai ficar aí disponível por 24 horas. E gratidão demais, Vânia. Sigamos aí nessas águas. Um Sigamos. beijo. Beijo.